Em todos os momentos. São 8h40, nós estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje eu sou o Cláudio Nogueira e o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Nós estamos recebendo com a sua... Aliás, Aloysio, tem até as perguntas do grupo, tem essa ideia, a gente vai ter que fazer tipo Netflix, né? É um programa em série, né? várias edições aí com o Ricardo Rangel, mas tem que aproveitar o tempo. E tem também as participações aí dos nossos telespectadores, ouvintes, que acompanham o streaming no Face, e tem as perguntas do grupo, enfim. A gente segue com a pauta agora, que é essa questão falando agora dos atos, né, contra o racismo nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, e a gente já acompanha, né, o raciocínio do Ricardo Rangel nesse bloco agora, Luiz. Tem várias interações, né, tanto no grupo quanto aqui no streaming dos telespectadores, mas tem dois assuntos. Eu vou fazer uma do grupo, que ela está em relação a coisas militares. Eu acho, Cláudio, a gente falou, aproveitar aqui, acho que seja até a pergunta que você falou que queria fazer. É a pergunta de um fã seu, o Ricardo, que é o Marco Alexandre Gonçalves. É um campista, estudante de Direito da UF Niterói. Queria que ele comentasse o papel das Forças Armadas nesse governo e até onde o Exército Brasileiro já se deslocou de instituição de Estado para exercer a função de um partido político, atuando, como diz o ministro Barroso, no varejo da política. Eu acho que as Forças Armadas caíram numa armadilha monumental. Acho que é terrível para as Forças Armadas o que está acontecendo. As Forças Armadas, eu comentei sobre isso no primeiro bloco, mas se você olhar tudo que aconteceu nos 100 anos da República, né, desde que a República foi proclamada em 1889 até a redemocratização em 1985, são 96 anos, as Forças Armadas se meteram na política de maneira quase contínua, né? Vários golpes. Derrubaram a monarquia, tentaram fazer autogolpe, o Floriano fez autogolpe, o movimento tenentista de 22 e 24, as Forças Armadas apoiaram a Revolução de 30, esmagaram a Revolução de 32, apoiaram o Getúlio na ditadura do Estado Novo, tiraram o Getúlio, tentaram derrubar o Getúlio no segundo período, tentaram impedir a posse do Juscelino, tentaram impedir a posse do Jango, derrubaram o Jango, fizeram autogolpes dentro da própria ditadura várias vezes, exerceram o governo de uma maneira lamentável. Enfim, tudo isso é muito ruim, né? As Forças Armadas deveriam ser um órgão de Estado acima dos políticos, acima dos partidos. A gente achou que isso estava acontecendo e o Bolsonaro conseguiu trazer de uma maneira inacreditável os militares de volta para o governo. Eu atribuo isso, primeiro, ao fato de que as pessoas querem o poder, né? Mas o Bolsonaro cooptou as Forças Armadas de várias maneiras, né? Deixou as Forças Armadas fez a reforma da Previdência, mas deu em troca muito mais coisas do que eles já tinham. Deu aumento de salário, deu plano de carreira, bajulou em público várias vezes, compareceu a todas as cerimônias militares, as mais desimportantes, nomeou quase 3 mil militares. A nomeação
ela dá um aumento de salário também de 30%, se eu não me engano. Quer dizer, foi cooptando. E aí as Forças Armadas entraram nessa. Muita gente, eu inclusive, achou que como o Bolsonaro é um sujeito inepto, né, incapaz de governar, as Forças Armadas, que têm uma coisa técnica, né, mais pragmática e capacitada, ajudariam o Bolsonaro, moderariam o Bolsonaro e tornariam o Bolsonaro, então, um governante mais efetivo e mais razoável. E o que se deu foi exatamente o contrário. O Bolsonaro bolsonarizou os seus militares. É uma coisa muito estranha, inclusive. Quer dizer, o capitãozinho tosco, pouco inteligente, conseguiu enrolar e dar a volta nos generais de 4 estrelas. Quer dizer, pessoas muito qualificadas, né, muito inteligentes. Mas você vê, o Heleno virou um bolsominion, né? O Braga Neto é o que não fala, é o primeiro-ministro, é o que manda, mas é ele que está bancando, jamegando tudo. E o Ramos é o cara que faz a negociação, faz o trabalho sujo da negociação com o Centrão e loteia o governo inteiro. Então, o Bolsonaro conseguiu tirar, né, as Forças Armadas demoraram 30 anos para recuperar a imagem. Tinha uma imagem horrorosa por causa da tortura e dos assassinatos. Ninguém achava que eles fossem conseguir recuperar a imagem. Recuperaram, quer dizer, demorou 30 anos para recuperar, e o Bolsonaro, em 16 meses, joga essa imagem de volta na lama. Então, os generais da ativa, né, os generais que estão no alto comando, os generais de 4 estrelas, né, o alto comando são 16 pessoas, 15 generais de exército da ativa, mais o ministro da Defesa. No governo tem 2, o ministro da Defesa e o Ramos, que era da ativa. Os outros 14 deveriam estar muito irritados, mas não parecem, porque você ouve muito general, não da ativa, que eles se manifestam um pouco, falando mal do Supremo e enxergando o que o Supremo faz para coibir os excessos do Bolsonaro, como se essas ações do Supremo fossem elas mesmas excessos. Eu acho que o Supremo já cometeu muitos excessos, mas isso que está havendo agora não são excessos, é uma defesa da democracia contra os ataques permanentes do Bolsonaro. Então eu acho que os militares se meteram numa armadilha horrível, da qual é difícil de sair. É um pouco aquela história do sapo na água morna, né? Segundo a lenda, parece que não é verdadeira, mas é divertido. Você bota o sapo na água morna, na água fria, e começa a esquentar. A água vai esquentando, o sapo, se você jogar o sapo na água quente, ele pula, mas se você botar na água fria e esquentar depois, ele vai ficando e morre cozido. Esses militares estão todos morrendo cozidos, eu acho. Eles já perderam completamente a respeitabilidade. Se tornaram novamente uma instituição, uma espécie de um partido político aí que apoia o Bolsonaro. Mas não há o risco do contrário, de se cozinhar um Brasil, e se citou aí, desde a proclamação da República, várias intervenções diretas do Exército. Não há o risco de mais uma? Eu acho que há um risco de mais uma, sim. Eu acho que é um erro acreditar que não existe essa chance. Eu acho que essa chance não é grande. Até porque eu acho o seguinte, acho que a chance de um golpe ser bem sucedido é praticamente zero, por vários motivos. O mundo hoje é muito diferente de 64. Não existe um apoio significativo a um golpe, né? O Jango, aliás, há um paralelo curioso, que é o seguinte: o Jango tem muito em comum com o Bolsonaro. São dois presidentes incompetentes, incapazes de governar, ineptos e bagunceiros, né? Dois caras que mantêm uma confusão permanente. O Jango fazia isso, né? Insuflava a quebra de hierarquia das Forças Armadas, fazia discursos incendiários, ele mesmo não era comunista, mas estava cercado de comunistas, era uma confusão. O Bolsonaro faz todas essas coisas. Claro, não tem comunista nenhum, mas tem esses terraplanistas aí, que fazem uma confusão também, o Araújo e tal. Mas o mundo hoje é muito diferente, não tem Guerra Fria, não existe um apoio significativo a um golpe, as Forças Armadas dessa vez estão no governo e não contra o governo, e a comunidade internacional faria um escândalo, nós sofreríamos retaliações fortes na área comercial, e especialmente a sociedade não vai permitir.
Antigamente você botava um tanque na frente do Congresso, outro tanque na frente do Supremo e fechou. Agora não, aqui, nós estamos aqui, cada ministro do Supremo tem uma câmarazinha igual a essa. Cada deputado, cada um dos 513 deputados dos 81 senadores tem uma câmara igual a essa. É impossível você tirar essa gente do ar. Então, a resistência ao golpe e a defesa da democracia vai continuar acontecendo. E mesmo com pandemia, eu acho que a gente vai para a rua para reclamar do golpe. O segredo do golpe é você, muito rapidamente, convencer a população inteira de que você está no comando e que é um fato consumado, aconteceu. Você está no poder e o presidente saiu. Eles não vão conseguir fazer isso rapidamente, ao contrário, vai demorar semanas. Então, quando existe uma coisa desse tipo, ou existe uma guerra civil, ou os caras recuam, há uma quebra de hierarquia, vai ter um general que vai mandar prender o Bolsonaro, enfim. E eles não deveriam ser burros a ponto de não saber isso. Por causa disso, eu acho que a chance do golpe é pequena, eu acho que é um blefe. Eu acho que eles tentam intimidar o Supremo para que o Supremo não faça as coisas que o Supremo naturalmente vai fazer e que, se tudo andar pela ordem natural das coisas, levará à queda do Bolsonaro. Eles tentam intimidar, mas na hora, se houver um impasse, né, digamos o seguinte, há um motivo qualquer no processo em que se justifica a apreensão do telefone celular do Bolsonaro, por exemplo. Né? Não houve motivo concreto e foi correto de arquivar. Mas suponha que haja uma ordem para o Bolsonaro entregar o seu telefone e ele se recuse. Há um impasse. Teoricamente, você deveria mandar uma equipe de busca e apreensão e tomar o telefone do presidente, no limite prender o presidente por desobediência à ordem judicial, que é crime. As Forças Armadas vão assistir a isso caladas? Ninguém sabe a resposta a essa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que na hora do vamos ver, eles recuam e deixam a democracia seguir seu curso. Mas eu não descartaria a hipótese de uma intervenção das Forças Armadas. Eles estão, mesmo os generais da ativa, que não estão gostando do governo, tendem a achar que o Supremo está extrapolando seus limites. Existe uma visão que já existe há 130 anos e que não mudou, porque a Escola Superior de Guerra é a mesma, e eles continuam aprendendo essas coisas e continuam pensando o mundo e o Brasil da mesma maneira, que enxerga nas Forças Armadas uma espécie de guardião da estabilidade. Você ouve generais moderados que são contra qualquer tipo de intervenção, você vai ouvindo eles falando, já de repente, não, porque se houver um melê, né, houver um derretimento das instituições, aí, numa situação remota como essa, faria sentido as Forças Armadas reorganizarem as instituições. Se houve um negócio desse, fica de cabelo em pé. Porque quem é que decide se as instituições derreterão ou não? São eles mesmos. Então, eu não descarto. Acho improvável, mas acho que tem que ficar todo mundo prestando atenção, porque impossível não é. Vamos para o tema pré-determinado. A gente também teve ontem um ato antirracista em Campos, que mobilizou cerca de 200 pessoas. E está falando aí, o Getúlio Vargas teria dito que Campos é o espelho do Brasil. E nesse sentido do temor que se havia, qual vai ser a reação e tal, isso a gente viveu aqui ontem, né? Porque teve um ato antirracista na sexta-feira, pequeno, uma coisa pequena. São 16 estudantes que se mobilizaram através da rede social, foram ao centro da cidade, onde fica o Pelourinho, que é emblemático. O Pelourinho é o mesmo instrumento real onde os negros eram supliciados publicamente, onde eles eram vendidos como escravos. Campos, pela cultura canavieira, foi um larga consumidora de mão de obra escrava negra, uma das maiores do Brasil, do estado do Rio e do mundo, né? Tem esse passado vergonhoso, né? E tem ele e o Pelourinho, foram para lá. A PM chegou na sexta-feira, final de tarde, lançou bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, dispersou de maneira truculenta. Isso foi gravado, como se falou, hoje em dia todo mundo tem câmera, né? Isso foi gravado, viralizou, houve reações das instituições, vereador,
Conselho Municipal de Cultura, OAB de Campos se posicionou de maneira muito forte, integrantes do Ministério Público, Associação de Imprensa Campista, né? O próprio comandante teve que, depois veio falar que questionou que a ação dele foi legal e tal. Enfim, havia um novo voto para domingo, foi cancelado, teve voto ontem. E a PM se comportou como, né, tinha se comportado com manifestações bolsonaristas feitas durante a pandemia. Campos teve também e não houve nenhuma repressão. Ou seja, essa coisa, a cidade ontem estava sob tensão até aquele ato acontecer. E aconteceu e a coisa foi dentro do... Né, também não houve nenhum vandalismo da parte deles, também se temia. E o fato é que a população está voltando às ruas. Né? As ruas, no início do governo Bolsonaro, houve o início de reação dos estudantes e tal, depois os bolsonaristas vieram para a rua, dominaram, e agora estão voltando ainda durante a pandemia. Você acha que isso, como você já citou aqui, como foi com o Collor e com o Dilma, isso pode ir não crescendo, que contribua também para o desgaste do presidente? Não tenho a menor dúvida, claro que sim. Eu acho que... Bom, tem uma componente importante, ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Então você acaba procurando motivo para ir para a rua. Né? E uma grande causa cívica, como o combate ao racismo, ou até o impeachment do presidente, podem funcionar dessa maneira. A gente não sabe, por exemplo, a primeira manifestação que houve, né, com as torcidas organizadas na Paulista e aqui na Avenida Atlântica, você também não sabe aqui lá está o quanto que esses caras estão só com saudade de brigar no estádio, né? O cara quer sair na porrada, não pode sair na porrada há meses, porque não tem jogo de futebol, vai para a rua para brigar. Então as manifestações, as motivações são muitas, mas eu não tenho a menor dúvida de que manifestações contra o governo ajudarão o impeachment, aquilo que a gente falou antes, né? Se não houvesse a pandemia, a gente estaria vendo manifestação. É uma coisa engraçada aí, né? Meio dual, porque a fúria das pessoas contra o Bolsonaro é pela maneira com que ele está levando a pandemia. Por outro lado, a pandemia não nos deixa ir para a rua reclamar. Se não houvesse a pandemia, a gente poderia ir, mas talvez não tivesse tanto motivo para reclamar. Mas eu acho que há muito motivo de qualquer maneira, e quando acabar a pandemia as pessoas vão para a rua, e é por isso que eu acho que mais cedo ou mais tarde o Bolsonaro cai. Mas essa questão contra o racismo junta, né? Primeiro, o problema do racismo no mundo, que é um problema gravíssimo, é um dos maiores problemas culturais, que é um problema cultural, né? O racismo não é mais um problema legal, mas é um problema gravíssimo no mundo inteiro, tanto é que não só no Brasil, mas nós vimos gente ir para a rua reclamar do racismo, lutar contra o racismo, em Paris, em Londres, né? Em lugares onde o racismo se configura de uma maneira bastante diferente de como ele se configura em países que foram escravocratas, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, onde o preconceito racial é muito mais violento, né? Muito mais cruel. Inclusive, você estava falando da PM, quer dizer, a maneira com que os órgãos de segurança enxergam a população como um fator de risco de desordem, né, e baixo sarrafo, a maneira, especialmente aqui no Rio, né, mas em vários outros lugares, a maneira com que a PM entra na favela, onde a maioria, obviamente, é negra, e a facilidade com que a PM mata a população pobre, principalmente negra, é uma chacina. Isso é um genocídio. Né? E, aliás, quando a gente vai falar da PM, né, você perguntou, a gente estava falando do risco de os militares fazerem um golpe, a gente tem um risco que eu entendo até maior, no caso de as PMs, as polícias militares se amotinarem, porque as PMs são ainda mais bolsonaristas do que as Forças Armadas, e estão num grau de próximo de se amotinar
quase que o tempo todo em todos os lugares. Você imagina o Rio de Janeiro, por exemplo, em que a PM não só é fortemente bolsonarista, como tem uma componente miliciana, né, que é talvez o pior aspecto do bolsonarismo, muito grande. E aí você está, nesse momento, sem governador, e esse novo, né, o vice-governador é alguém anódino, né, sem capacidade de comando, de controle, o risco que nós aqui estamos vivendo. É claro que o Brasil é um país muito diferente da Bolívia, as PMs são estaduais, né, e o país é grande, mas lá a tentativa de golpe foi feita pela polícia. Verdade. O Evo Morales. Pois é, o que o Ciro falou, o que aconteceu, quantas vezes a gente não viu a PM se amotinando? A gente viu no Rio, com o Sérgio Cabral, a gente viu no Espírito Santo, com o Paulo Hartung, a gente viu no Maranhão, a gente viu em vários lugares. E existe uma coisa horrível de que no Ceará quase sempre fica impune. Né? Quase sempre fica impune. Os líderes do motim, né, com o Paulo Hartung no Espírito Santo foram anistiados pelo Casagrande. Né? E há anistias também em nível federal, não são só os governadores, os próprios... o Major Olímpio, que brigou com o Bolsonaro, mas continua sendo um sujeito corporativo da Polícia Militar, tinha um projeto para anistiar greve de PM. É óbvio que greve de PM é uma coisa que é inanistiável. Né? O cara que faz greve, que faz motim na PM, precisa ser expulso da PM. Não tem contemplação. Mas é o jeito brasileiro que você vai sempre dando um jeitinho, pondo com a barriga, mas olha só, vou criar um problema para a família. E esses problemas vão se perenizando e você não escapa nunca. Então a gente tem um risco real de, né, haver um impeachment contra o Bolsonaro, não vai ter motim em PM, na Polícia Militar de alguns estados? Provavelmente vai. E aí? Não sei, vamos ver, né? Quem é que vai se amotinar, como, quem é o governador, né? Vai fazer uma GLO. Né? A gente viu o Bolsonaro estimulando o motim no Ceará quando ele demorou a reagir, não mandou as forças, né? Ele estimulando na surdina, como sempre faz, com as máquinas de fake news que ficam alimentando aquelas coisas, né? Diz uma coisa em on, mas a máquina com a qual ele nada tem a ver, né? Ele diz que não tem nada a ver com isso, mas estão fazendo o inquérito, insuflando greve de PM. Isso vai acontecer. E aí também passa por uma questão muito interessante, quer dizer, até que ponto, se o inquérito das fake news consegue desmantelar a máquina. Isso é uma outra componente que corre contra o presidente a favor do impeachment, que é o seguinte: se você desmantelar a máquina de fake news, que é muito profissional, feita lá com a tecnologia do Steve Bannon, fica muito difícil você... Enfim, as forças pró-presidente, que querem barrar o impeachment, fica difícil que elas consigam interferir nesse processo, porque não tem mais a máquina. Então, é complexo. O Steve Bannon, só para o ouvinte, foi quem tocou a campanha do Trump, fez a reviravolta que o Trump venceu a eleição em 2016, né? E tem era um editor de jornal virtual conservador que fez uma reviravolta e derrotou o Hillary Clinton, né? Com base também em fake news, inclusive o termo surge ali, ele não surge da academia, ele surge ali da imprensa e depois é apropriado pelo Trump para atacar a imprensa, que é até irônico. Agora, vamos chegar com 9h04, passando até do horário, papo que você podia fazer, como o Cláudio disse, fazer uma série, mas enfim, temos que chegar aqui ao final. Essa questão, e você fez ter uma visão bastante crítica ao governo, e acho que é legal eu ter tentado fazer algum contraponto. E vou tentar fazer isso também nessa coisa do racismo, que eu sou absolutamente, concordo com tudo que você falou, né? Sou absolutamente favorável, mas agora me preocupa,
inclusive quando escrevi anunciando que eu esperava que a PM não fizesse, esperava que o movimento não fizesse, depois de ouvir essa mobilização toda das instituições da sociedade, né, terminei com uma coisa que me deixa com uma... E você, como liberal, deve ficar também. Que você, inclusive, e eu talvez não sei, pelo menos não como você. Que é a coisa do Churchill, né? Achar o Churchill de racista, descontextualizando a figura histórica dele, tirando a importância que ele teve, inclusive, para derrotar a supremacia branca nazista na Segunda Guerra. Ontem... viu uma estátua do Colombo ser decapitada na Virgínia, outra ser jogada no Rio. Isso não está indo longe demais num contexto, tirando de contexto figuras históricas que não podem ser analisadas fora do seu contexto? Claro, sim. Posso acrescentar só mais uma figura aí, Luiz, com sua permissão? No Brasil já tem também várias postagens sobre o Tiradentes, que tinha pelo menos 6 escravos ali já na reta final, já antes de ser condenado, ser enforcado e tudo mais. Só para enriquecer aí essa questão. A HBO tirou, o vento levou da sua eu fiquei apavorado com essa notícia, mas aí eu li a notícia inteira e eles tiraram e vão botar de novo, sem mexer no conteúdo, né, sem adulterar a obra, mas botando comentários e, enfim, contextualizando certas coisas. Isso eu não sou contra, isso eu acho que é uma coisa positiva, né, que você põe observações e alertas e etc. e tal. É uma coisa um pouco irônica, porque o Vento Levou não é um filme especialmente racista. É um filme que defende o modo de vida do Sul, que obviamente era escravocrata, mas ele não pinta os negros como maus, ou nada assim. Se você comparar, por exemplo, com O Berço de uma Nação, né, que é um filme do Griffith, que realmente mostra que contribuiu muito para o racismo nos Estados Unidos e mostra os negros como monstros maus, malignos, e a Ku Klux Klan como uma organização bacana, né? O Vento Levou não é nada disso. Eu acho que não há como você não olhar as coisas, quer dizer, esse revisionismo exacerbado é um erro, para começar porque ele impede a compreensão dos fenômenos históricos. A escravidão durou mais de 300 anos, ela era um fato, era assim que era. Então, se você era branco e não era paupérrimo, tinha escravo, porque tudo não tinha, era assim. O mais monstruoso que isso seja, indiscutivelmente era isso que era, né? E há muita ironia, se você for olhar em Charlottesville, capital da Virgínia, houve há um tempo uma manifestação, um esforço para tirar uma estátua do General Lee. O General Lee foi o comandante em chefe do Exército Confederado do Sul, que era visto como escravocrata e tal, lá. O Lee não era propriamente um escravocrata nesse sentido que a gente dá a palavra. Ele tinha uns poucos escravos. E ele herdou os escravos do sogro. Tinha muitos escravos. Com uma ordem deliberada de soltar, de alforriar esses escravos. O que ele de fato fez. Aí há gente que diz que ele ficou enrolando, que demorou para alforriar e tal. Mas o fato é que ele alforriou. E ele mesmo tinha poucos escravos. Aí você, mas quem mais morava em Charlottesville? Quem morou em Charlottesville? Muitos anos antes disso, Thomas Jefferson de Charlottesville. O Thomas Jefferson é um dos pais da pátria, o homem que escreveu a Declaração de Independência Americana e era um liberal de verdade, que acreditava na igualdade. Foi ele que escreveu a frase que acreditamos que essas verdades são autoevidentes e que todos os homens nascem iguais. Ele escreveu isso. Quantos escravos ele teve? 607, se eu não me engano. Sempre teve escravos, muitos escravos, a vida inteira. Lutou contra, ele era a favor do fim, ele foi a favor
do fim do comércio de escravos, ele foi a favor de fim dos escravos da escravidão em certas circunstâncias, mas nunca foi, ele foi governador da Virgínia e nunca tentou acabar com a escravidão na Virgínia. E ele achava que os negros eram inferiores. E ele é uma figura tão complexa que ele teve um caso de amor com uma... Sim, sim. Né, a gente não sabe os detalhes, mas ele teve uma ligação com uma escrava, que, aliás, era irmã da mulher dele, que ele herdou da mulher, que era filha do sogro, né, meia-irmã da mulher dele. E ele viveu com essa mulher, começou a ter um caso com ela quando ela era adolescente, viveu a vida inteira com ela. Teve 4 filhos com ela. E quem alforriou foi a tia, a filha do Jefferson. Então, o que eu quero dizer com essa história? É tudo uma coisa muito complexa. O próprio Lee era contra a escravidão, né? Escreveu isso várias vezes. Ele achava que era necessário. O que é importante perceber, por mais assustador que isso seja para nós hoje, é que essas pessoas, o Churchill, o Lee, eles achavam que era um dever dos brancos civilizar os povos que eles consideravam inferiores. O Churchill era um colonialista do século XIX, mas ele era um democrata do seu tempo. O Churchill nem era propriamente um conservador. O Churchill foi 7 anos do Partido Liberal, ficou odiado pelos conservadores, depois voltou ao Partido Conservador. E ele fez várias coisas sociais, do ponto de vista, quando ele foi ministro do interior, se não me engano, tem um outro nome, mas de saneamento, fez uma porção de coisas absolutamente liberais, no sentido de melhorar a vida dos pobres. Então, essa coisa de você ficar demonizando as pessoas fora do seu tempo é uma coisa meio perigosa. É preciso entender o que estava acontecendo naquela época e qual era o pensamento, né? A ideia de que há povos inferiores que precisam ser civilizados ou que o cristianismo é uma religião superior às demais, hoje é obviamente anátema, não faz sentido nenhum. Mas você não pode esperar que 200 anos atrás as pessoas tivessem a mesma visão de mundo que nós temos, né? A sociedade evolui. Então você ficar aí crucificado... Eu me lembro, para fazer uma discussão mais próxima, a esquerda sempre quer mudar o nome dos monumentos, né? Recentemente queria mudar o nome da ponte Rio-Niterói, que é Arthur Costa Silva, que foi um ditador, que fez o AI-5, que era um canalha. Agora, é a nossa história. Você vai mudar o nome? Toda cidade no Brasil tem uma avenida ou uma praça Getúlio Vargas, né? Aí deve ter, né? Em Campos, não sei se tem. Aqui no Rio tem a Avenida Presidente Vargas. Quase todos os lugares tem. O Vargas, enfim, foi um ditador, né? Uma ditadura brutal, opressora. Você vai mudar o nome de todas as avenidas Presidente Vargas do Brasil? Não tem pé nem cabeça, né? Então a gente tem que entender a história como ela é, né? Eu pergunto se você acha que esses exageros, essas desconstruções e descontextualizações, palavra difícil, se elas podem contribuir contra o movimento antirracista. Com toda certeza, sim, isso acontece o tempo todo. E não só para o movimento antirracista, para o movimento feminista, o movimento gay. Há um overshoot, né? E há uma coisa de querer culpabilizar quem é visto como opressor, né? Então, tem uma dívida histórica, né? E o Bolsonaro em grande medida, um resultado disso. A reação é isso. Há uma reação a isso de pessoas que ficam sendo chamadas de fascistas, de racistas. Você passa anos sendo... Né? Você é branco. Você não tem culpa por ter nascido branco. Você nunca teve escravo. Enfim, você nasceu num sistema de coisas. Aí querem que você se sinta culpado por ser branco. Tá errado, não tem que estar. É o contrário, na verdade. Se você quer construir alguma coisa, você precisa juntar, né? Você não tem que vencer, você tem que convencer, né? Então você tem que explicar, né, pro cara. É difícil isso, né? Explicar para o cara que é racista que o racismo é uma porcaria, né? E tem que mudar. Aonde é que isso devia estar sendo... Qual é a principal trincheira contra o racismo? São as creches. Porque o garoto aprende a ser racista, tanto preto quanto branco, porque o preto também aprende a ser racista. É lá na creche, é lá que tem que misturar.
Então a classe média está botando seus filhos em umas creches que só tem branco, e a criança branca cresce percebendo que só encontra negro em trabalhos menores, né? Isso cristaliza, né? Eu não sou contra a cota na universidade, mas não é a cota na universidade que vai acabar com o racismo, é a creche, é lá na primeira infância, é no ensino fundamental, é lá que tem que acontecer. Quer dizer, se nós queremos fazer o Brasil um lugar bom para viver, porque vai continuar tendo branco, vai continuar tendo preto, né? Então é preciso que a gente se entenda. E essa coisa revanchista da briga, de querer que o outro fique, né, não leva a lugar nenhum, na verdade. Você vê, por exemplo, o movimento feminista, né, né, como todo liberal, eu sou um feminismo. Aliás, a igualdade entre os sexos foi uma coisa inventada no liberalismo no século XVII, o John Locke, né? Se você tem uma coisa assim, homem não pode discutir aborto, por exemplo. Por que não? Pode discutir, né? Todo homem é um estuprador em potencial. Esse tipo de coisa não agrega, né? Não vai fazer nenhum machista deixar de ser machista. Ao contrário, quase autoriza o cara. Pô, essa mulher acha que eu sou estuprador em potencial, então dane-se, né? Não vou me preocupar com esse problema. E o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é uma resposta a isso. O Bolsonaro bota um sujeito como Sérgio Camargo na Fundação Palmares, um negro racista, indiscutivelmente racista, é um tapa na cara do movimento racial, do movimento antirracismo. Isso não vem do nada. E tem gente que acha isso bom, né? Botou aquele Roberto Alvim, que é um louco, faz aquele discurso lá com aquelas tintas nazistas. Isso tudo é uma coisa contra o politicamente correto, de uma maneira muito violenta, né? E as pessoas estão cansadas de serem chamadas de racistas e fascistas. Aí votam no Bolsonaro, né? O Mark Lilla, que escreveu um artigo muito bom sobre isso, teve muita repercussão no New York Times, né, na derrota da Hillary, atribuindo a política identitária. Mas, enfim, Ricardo, eu queria muito falar sobre isso e outras coisas, mas já passamos. Eu te agradeço demais. Prazer. Obrigado aí. Vamos, dentro do possível, repetir ela um pouco mais lá na frente, até para, como cobraram aqui, para saber se suas previsões vão se cumprir ou não. Pois vamos ver. A profecia no Brasil é uma coisa perigosa, né? Mas eu acho que essa é a ordem natural das coisas. Se vai acontecer, a gente vai ver mais para frente. Mas, olha, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Enfim, vamos ver o que acontece nesse nosso país tão complicado. Só uma pergunta que fizeram aqui, para não dizer que eu não fiz nenhuma do streaming. Você já foi chamado muitas vezes de comunista? Muitas vezes. Ainda sou. Também já fui chamado de fascista, muitas vezes. O que me coloca no lugar onde eu quero estar, né? Porque eu sou um cara de centro mesmo, tal. Mas que muita gente me chama de comunista sem parar. Bom, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado, Ricardo. Bom dia. Bom dia. Um abraço aí. Aloysio, então fechamos por hoje com essa entrevista muito bacana com o Ricardo Rangel. E amanhã, sexta-feira, tem mais, estaremos de volta às 7 da manhã. Você segue aí na luta. Aliás, sábado tem a edição do Jornal Folha da Manhã, impresso nas bancas bem cedo, né? E parece que tem aí uma preparação já sendo feita aí de uma série de matérias importantes e que vão rechear esse jornal de muita informação, né, construtiva. Vou inclusive amanhã te pedir ontem, me ausentar do programa para poder trabalhar de maneira mais detida na edição de sábado, no impresso de sábado. Correto. Você já definiu o que vai trazer amanhã? Estou aqui com uma pauta muito boa, que é uma abertura de novas descobertas sobre a Covid por professores da Universidade do Isensa. Estou vendo aqui e já passo para você aí também. Aí. É interessante. Tá bom, Cláudio, obrigado aos ouvintes, aos telespectadores, né? Obrigado, Ricardo. Foi uma ótima entrevista. Um abraço. Valeu. Obrigado mais uma vez, o Ricardo, Aloysio.
Amanhã de volta às 7 da manhã. Para você que nos acompanhou aqui no Folha no Ar, muito obrigado também. E eu só peço que você continue na Folha FM, porque vem aí a melhor seleção de música do rádio da região, com muita informação. Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. O programa volta amanhã com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.